Sejam bem-vindos ao dia 56 de Caminhando com Paulo. Primeiramente, se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal para que você receba todas as nossas orações. E também tem aqui no link da descrição o nosso grupo do Telegram, se você quiser estar entrando e recebendo todas as orações também. Hoje continuamos a carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e o Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos ao ídolo? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa de quem? Por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que não seja a causa do pecado dele. Então, hoje Paulo fala sobre a sabedoria, o conhecimento e aqui no caso os alimentos oferecidos aos ídolos, que seria, aqui a gente poderia estar falando de tudo aquilo que representa algo que está fora da nossa fé. Superstições, práticas, às vezes até de outras religiões, coisas que saem daquilo que Deus tem para nós, Então, primeiramente ele fala sobre o conhecimento. O conhecimento não nos aproxima de Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra, a sua vontade, precisamos ter sabedoria, mas o que verdadeiramente faz com que Deus nos conheça é o nosso amor por Ele. Então, tudo que a gente buscar conhecer a palavra de Deus, não deve ser uma busca pelo conhecimento. Deve ser uma busca para amar ainda mais a Deus. A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, porque às vezes temos buscado coisas simplesmente por querer saber, por querer crescer em conhecimento de Deus, e isso apenas nos enche com orgulho, porque nós não temos que ser melhores nesse sentido, a gente não precisa, a gente tem um Deus que tudo sabe, mas nós devemos buscar cultivar o nosso amor por Ele, aumentar o nosso amor por Ele, isso sim. E é com essa intenção, então, nós devemos buscar as coisas de Deus, porque assim Ele nos conhece, A gente pode passar uma vida achando que buscou o Senhor e chegar no dia do nosso julgamento e Ele falar: eu não vos conheço, eu não sei quem você é, E isso é muito triste. Então devemos buscar o amor ao Senhor para que Ele nos conheça e a pureza,
porque os puros verão a face de Deus. Porque a gente tem um coração puro e cheio desse amor pelo nosso Pai. Depois Paulo fala sobre essa fraqueza na fé. E talvez todos nós já passamos por isso. Eu sei que eu já passei por isso. Lá no começo, tinha uma fé muito fraca. E aí eu tinha medo de coisas que eu achava que podiam me ferir, né? Então, essa coisa assim de mal olhado, né? Inveja do outro, ferir a tua vida, coisas assim, superstições, né? E a gente cresce ouvindo, a gente às vezes passa a acreditar, e quando a gente cresce na fé, a gente percebe que essas coisas não tem como nos atingir, né? Muito se fala às vezes sobre macumba, assim, as pessoas ficam com medo, perguntam, questionam. Eu vejo muito esses questionamentos nas redes sociais, às vezes para padres, né? Tal coisa, fizeram tal coisa para mim. Mas se você tem fé no teu Deus, você sabe que aquilo não vai te ferir, né? Não vai te tocar, não vai te gerar nada, porque o nosso Deus é maior do que isso, né? Aquilo não pertence a Deus, aquilo não é real para Deus. E é disso que Paulo está falando aqui. Esses alimentos que se oferecem a esses ídolos, mas esses ídolos não existem. Eles não existem, só existe um só Deus. E só vai te tocar aquilo que vier desse Deus, né? Então é isso que Paulo está explicando. Está explicando ali para os coríntios. E quem já cresceu na fé tem essa visão com muita clareza. E não sente medo, não sente preocupação. Igual Paulo falou, posso comer. Ou não posso comer, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma, porque pro meu Deus isso aqui não importa. Ele não está falando de novo, né, de uma coisa que está ferindo a Deus. Não, ele está falando de uma comida que foi oferecida a um ídolo aí XYZ que não existe. Então não faz diferença alguma, né? Mas, para aqueles que são fracos na fé, isso pode escandalizar, isso pode confundir, isso pode gerar medo, né? Ou o contrário, gerar um interesse. Mas se fulano vai ali, naquele local, eu também posso ir. E aí a pessoa começa a ir, começa a ser influenciada, começa a ouvir, começa a seguir aquilo, aquele ídolo, aquela outra religião, né? Então, quando você tem uma fé bem firmada, você não se importa de entrar no espaço de outra religião, porque para ti aquilo não faz diferença. Mas uma pessoa que tem uma fé fraca, ela pode ser influenciada por aquilo pode tocar ela, fazer mal de alguma forma, né? Tirar ela da fé dela. Então é disso que Paulo está falando. Se eu percebo que isso vai escandalizar o meu irmão na fé, se eu percebo que isso vai afastar o meu irmão da fé, porque a fé dele é fraca, não faço mais. Não faço mais porque eu vou estar pecando. Lembra, Paulo já falou disso lá atrás? Deus fala para nós somos responsáveis pelas almas que Ele coloca no nosso caminho. Ele nos responsabiliza por essas almas. Então, se eu tenho um irmão na fé, uma alma que Deus me concedeu, que Deus me responsabilizou, eu sou responsável por aquela alma. E se ele cai da fé por minha causa, pelas minhas atitudes, que para mim não me ferem em nada, mas como ele é fraco na fé, fere a ele, eu também sou culpado. Sou culpado porque percebi, né? Se não tivesse percebido, não poderia ser culpado, porque não estou ciente desse pecado. Mas se eu percebo e continuo agindo, aí estou pecando por afastar o meu irmão da fé. Então, que tenhamos essa consciência, em primeiro lugar, de que existe somente um Deus e que nós precisamos conhecer, né? A partir do momento que nós o conhecemos, sabemos que nada que sai desse Deus nos afeta. Nós precisamos dessa fé firme na rocha. Precisamos crer realmente no nosso Deus, não só da boca para fora. E, em segundo lugar, perceber como temos influenciado os nossos irmãos na fé, né? Estar cientes disso, porque Deus nos cobrará pelas nossas atitudes, não só por nós, mas por aqueles que estavam à nossa volta, pela nossa família, pelos nossos filhos, nossos cônjuges, as pessoas que estão na nossa vida, né? Então, que nesse dia o Espírito Santo nos dê esse discernimento, a verdadeira sabedoria, e que ele nos encha de amor,
fortaleça, cresça o nosso amor em Deus, para que nós possamos conhecê-lo e para que Ele possa nos conhecer. Que o Espírito Santo te abençoe, que Deus abençoe você e a sua família nesse dia, e nos vemos amanhã.